Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias Ele nos falou por meio de Jesus Cristo, a quem pôs herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também Ele fez todo o universo. E depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o nome mais excelente do que todos eles. É a esse Cristo Jesus, amados irmãos, que nós adoramos. É a esse Cristo Jesus que nós servimos. E é esse Cristo que nós ouvimos, a palavra viva de Deus, por meio da sua sagrada Escritura. Portanto, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós leremos do versículo 16 até o versículo 26. Gálatas 5, do 16 até o 26. Diz assim a santíssima palavra do nosso Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao nosso Senhor que nos ilumine neste momento, onde ouviremos a palavra dele. Amado Pai, Senhor exaltado sobre todos, sábio em todos os teus caminhos, cujos pensamentos nós não podemos alcançar, cujo ser nós não podemos contemplar, porque tu habitas em luz inacessível, mas que se faz conhecido por meio da tua palavra. É a ti, ó Deus, que nós nos dirigimos neste momento. Nós temos prestado culto a ti, nós temos te servido nesta noite, ó Deus, pela mediação de Jesus Cristo. E agora estamos diante da tua palavra, sedentos, ó Pai, por mais uma porção da tua sagrada Escritura. Mas os nossos ouvidos naturalmente são surdos. O nosso coração é duro para ouvir a tua palavra. E nós somos cegos para te contemplar. Por isso nós imploramos a ti nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, a compreender a tua palavra. Ajuda-nos a estar atentos de forma completamente submissa à tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ver a glória do nosso Salvador nestas palavras que foram lidas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquele que pregará a tua palavra, porque todos nós temos lábios impuros e habitamos no meio de impuros lábios, de pessoas de impuros lábios. Portanto, ó Deus, pela mediação de Cristo nós imploramos, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Não nos permita sair daqui sem uma porção da tua palavra ter impactado o nosso coração. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Nós vivemos um fenômeno bastante interessante nos dias atuais, cujo espectro é bastante contrastante, ou seja, nós temos duas vertentes muito fortes no meio da igreja brasileira atual. Uma delas é a vertente
da qual boa parte dos que estão aqui adveio, que é a vertente do legalismo. Igrejas completamente legalistas. O que são igrejas legalistas? São aquelas igrejas que, de forma completamente insubordinada à palavra, inventam regras, impõem leis humanas para que pessoas sigam essas regras humanas que não tem nada a ver com a Escritura, e com isso elas julgam ser mais santas, julgam alcançar algum status de santidade maior diante do Senhor, julgam até mesmo que a sua salvação depende disso. Legalismo é um problema. Legalismo é o ato de ordenar aquilo que o Senhor não ordena, proibir aquilo que o Senhor não proíbe. Isso é legalismo. Mas é evidente também que no meio das igrejas brasileiras há um outro extremo, que é o extremo de igrejas que não são legalistas, elas não estão focadas nas regras, mas elas são libertinas. São as igrejas que são conhecidas atualmente como igrejas que pregam a doutrina da hipergraça, que é a doutrina que ensina que uma vez que Cristo Jesus nos salvou, uma vez que nós somos salvos pela graça, ora, então o nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos, não faz tanta diferença assim. Afinal de contas, Jesus recebe a todos. Afinal de contas, você deve vir como está e permanecer como está. Se você é um pecador degenerado, tanto faz. Jesus te aceita. Venha. A nossa igreja está com as portas abertas e nós somos inclusivos. Essa é a letra da vez. Dois extremos. Duas formas completamente distintas e antagônicas de se viver. Por um lado, alguns que impõem regras que não estão na Escritura. Por outro, alguns que permitem coisas que a Escritura nunca permitiu. No meio disso tudo, cá estamos nós. E a pergunta que nós nos fazemos muitas vezes é, no meio desse contraste todo, como nós devemos viver como cristãos? O apóstolo Paulo está enfrentando na carta aos Gálatas, e especificamente nesse trecho, um problema semelhante a este. E ele nos dá a forma correta de viver, fugindo tanto do legalismo quanto da libertinagem. Portanto, o tema do sermão desta noite é vivendo pelo Espírito. Vivendo pelo Espírito. O que está acontecendo aqui na carta aos Gálatas? Vamos entender um pouquinho por que Paulo escreve isso e o que ele está trabalhando nesse trecho que nós lemos. A carta aos Gálatas é escrita para um povo completamente misto, ou seja, uma igreja formada de judeus e gentios, na qual falsos mestres, provavelmente judaizantes, haviam adentrado e estavam ensinando doutrinas completamente contrárias ao Evangelho. Eles eram judaizantes, portanto, eles ensinavam coisas do tipo, para que você seja salvo, tudo bem, você precisa crer em Cristo, mas você precisa também ser circuncidado. A gente percebe durante toda a carta de Paulo quanto ele trata sobre o problema da circuncisão. Eles diziam que para ser salvo, não bastava apenas crer no Senhor Jesus Cristo, mas era necessário também guardar os ritos judaicos, as festas judaicas, as cerimônias judaicas e tudo mais. Diante disso, Paulo escreve essa carta para as igrejas da região da Galácia para advertir essas pessoas a não ouvirem esses falsos mestres, a não ouvirem, porque esse evangelho que eles estavam pregando, na verdade, não era evangelho, era judaísmo disfarçado, e aqueles que estavam aderindo a isso, consequentemente, estavam se afastando do evangelho. E mais especificamente, nesse trecho que nós lemos, nós temos Paulo trabalhando dois problemas. No capítulo 5, aliás, desde o capítulo do versículo 12, do capítulo 4, Paulo vai começar a fazer exortações às igrejas da Galácia. Paulo passou 3 capítulos e meio, praticamente, 4 capítulos e meio, né? Trabalhando as suas teses e a justificativa das suas teses. Lá no capítulo 2, versículo 15 a 21, ele dá a sua tese central da carta. Qual tese é essa? Tanto judeus quanto gentios têm o mesmo modo de salvação. Qual é esse modo? Justificação pela fé. Essa é a tese central de Gálatas. Depois do versículo 21 do capítulo 2, Paulo vai gastar vários e vários versículos para justificar a sua tese. Então ele vai provar a sua tese. Ele vai dizer, olha, isso aqui que eu disse é verdade, porque olhem para Abraão, olhem como ele foi salvo, olhem para Sara e Agar, e ele vai dando justificativas para isso. Agora nós chegamos em uma parte onde Paulo está chamando as igrejas da Galácia a responderem
a doutrina da justificação pela fé. E qual é a forma que ele trabalha isso? Ele fala sobre como o povo de Deus deveria não olhar para a lei como meio de salvação. Ele vai trabalhar isso no capítulo 5. Do versículo 1 a 12, ele trabalha esse problema. Pessoas que acham que vão ser salvas porque guardam a lei. E do versículo 13 a 15, Paulo vai tratar sobre o outro extremo do lado. Ele vai tratar sobre o problema de pessoas que acham que podem usar da liberdade que nós temos para a libertinagem. Especificamente no campo das relações mútuas. Do trato uns com os outros. Paulo levanta esses dois problemas no capítulo 5. Ele diz, vocês estão achando que a lei salva. Ele também diz, outras pessoas podem achar, diante do que eu estou dizendo, que já que a lei não salva, eu posso viver do jeito que eu quiser. Qual é a forma correta, então, de se viver? O texto que nós lemos é a resposta para esses dois problemas. Portanto, a resposta de Paulo é que a forma correta do cristão viver é viver pelo Espírito. E ele nos dá 3 formas de viver pelo Espírito. Então, vivendo pelo Espírito, em primeiro lugar, o que você precisa fazer para viver pelo Espírito? Em primeiro lugar, ande pelo desejo do Espírito. Versículos 16 ao 18. Ande pelo Espírito. Essa é a primeira forma que Paulo nos mostra aqui sobre o que é andar no Espírito. E veja como ele começa falando. Ele começa com uma adversativa, não é? Ele diz, digo porém. Veja que ele está fazendo um contraste com tudo que ele tinha dito antes. Ou seja, vocês não devem viver, Gálatas, achando que é pela lei que vocês vão ser salvos. E obviamente vocês também não têm autorização para pensar que já que você não é salvo pela lei, você pode viver da forma que você quiser. Qual é a maneira então? Andai no Espírito. Andai no Espírito. O que Paulo está nos mostrando aqui é que a forma de viver, a maneira correta de se portar de um crente, não é baseada na confiança em suas próprias obras. Não é baseada na sua disposição ou capacidade ou até mesmo intenção de guardar a lei de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo não quer que você entenda, ou que os Gálatas entendam, que a vida cristã não possui normas. Ela tem uma norma. Ela tem uma maneira de viver. Só que essa maneira de viver é ditada não por homens, não por cerimônias, não pelo desejo do próprio coração, mas é ditada pelo próprio Deus. A maneira de viver dos crentes é pelo Espírito. É de acordo com o Espírito. O Espírito do nosso Senhor. E veja, o apóstolo Paulo está nos lembrando, mais uma vez, o assunto que ele vem tratando durante toda a carta. Porque vocês se lembram que o apóstolo Paulo vai tratar durante a carta o assunto da circuncisão, não é? Veja, os falsos profetas que estavam adentrando a Galácia diziam que uma das formas de você, ou melhor dizendo, uma das coisas que você precisava fazer para ser salvo era ser circuncidado, se tornar um judeu étnico. Paulo vai dizer que era melhor esses homens se mutilarem. Ele diz isso no versículo 12 do nosso capítulo 5. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Que rebeldia é essa? A rebeldia de voltar para a lei. Achar que são os ritos judaicos que vão te salvar. Isso é rebeldia, porque você está jogando a obra de Cristo fora. E lembre-se, eles achavam que ao tirar uma parte da carne, com isso também estava indo embora a nossa natureza pecaminosa. A solução para a vida pecaminosa que os judaizantes tinham era circuncisão. Eles realmente acreditavam que a circuncisão podia levar os pecados embora. Ela podia tirar a carne, literalmente e espiritualmente falando. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que a vida no Espírito é a forma correta de vencer a carne. É por isso que o versículo 16 nos dá uma promessa. Ele diz, andem no Espírito, segundo as normas do Espírito, pelo poder do Espírito. Qual é a promessa? Vocês jamais, nunca, de jeito nenhum, satisfarão a
concupiscência da carne, os desejos da carne. Os desejos da carne. O que é carne aqui? Evidentemente, ele não está falando do corpo. Ele não está falando da matéria. Ele está falando do nosso homem, velho homem, a nossa natureza caída, corrompida pelo pecado, que se volta contra Deus. A nossa tendência de resistir ao Senhor. A nossa desobediência natural. A nossa rebeldia natural. Os judeus achavam que circuncisão resolvia isso. Paulo está dizendo, não, é só o Espírito que resolve isso. É só o Espírito que resolve isso. Essa é a solução de Paulo. E por que que somente o Espírito pode resolver o problema da carne? É porque somente o Espírito e não a lei é o que contraria a carne. Veja o que Paulo fala no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito. Literalmente aqui, nós poderíamos traduzir essa frase da seguinte forma: porque a carne deseja contra o Espírito e o Espírito deseja contra a carne, de tal modo que são opostos entre si. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor tem desejos santos, tem vontades santas, ele almeja obedecer ao Senhor. A carne, nossa natureza caída, tem desejos corrompidos, tem vontades corrompidas, ela deseja e ama o pecado. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é traçar dois perfis, dois tipos de desejos, dois tipos de ânsias: o desejo pelo pecado e o desejo pela santidade. Duas coisas completamente opostas. E veja, não é a lei que te faz desejar a santidade, é o Espírito. O Espírito deseja contra a carne, e a carne contra o Espírito. Essas duas coisas são completamente inimigas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo continua dizendo: eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Simplificando o que Paulo está querendo dizer aqui, basicamente o que ele está dizendo é: existem dois desejos dentro do homem salvo. O desejo do Espírito, que almeja as coisas de Deus, porque o Espírito Santo está dentro dessa pessoa. Os desejos da carne, que almejam as coisas da carne, o pecado. Todas as vezes que você, indivíduo salvo, tenta obedecer a Deus, a carne te puxa para o outro lado. Ela vai desejar contra. Ela vai lutar contra o seu desejo santo, todas as vezes. Tente obedecer e a carne vai tentar resistir. Mas da mesma forma, todas as vezes que a sua carne se levantar, o seu coração pecaminoso se levantar e quiser desejar o pecado, o próprio Espírito de Deus faz uma tensão, ele puxa para o outro lado. Essa é a ideia de Paulo. Os dois estão competindo dentro do seu coração, a carne e o Espírito, porque eles são inimigos entre si. Há um enorme contraste, portanto, dentro do coração do crente. E aqui, amados irmãos, nós precisamos parar um pouco e começar a, desde já, avaliar o nosso próprio coração. Perceba que o apóstolo Paulo está partindo do pressuposto que todo crente sente isso aqui. Todo crente sabe o que é isso aqui. Ele está partindo do pressuposto que nós vivemos pelo Espírito e, portanto, o Espírito Santo habita em nós e ele luta dentro de nós contra a nossa carne. A pergunta que nós precisamos responder então é: será que de fato nós sentimos essa luta interna dentro do nosso coração? O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Você de fato sente o incômodo do Espírito Santo no seu coração quando você deseja o pecado? Ou quando você está pecando, a sua consciência acende o alerta, ela te lembra quão errado isso é, você se sente mal com o pecado. Da mesma forma, você percebe a luta do seu coração para realizar a vontade de Deus. O movimento que nós estamos querendo fazer aqui é um movimento primeiramente de observar nosso coração. Há um campo de batalha estabelecido dentro do seu coração. Por que isso é tão importante? Por que isso é essencial, eu diria? Porque o apóstolo Paulo está falando isso a crentes. Só tem uma forma de essa luta não existir dentro do seu coração. Só tem uma forma dessa luta entre o Espírito e a carne não estar acontecendo diariamente dentro de você.
é se você não for habitado pelo Espírito do Senhor. Se você não for habitado pelo Espírito do Senhor, você nunca vai sentir essa luta. Você nunca vai sentir a angústia que é abdicar do pecado. Porque você ama o pecado. Porque você satisfaz o pecado. Porque você caminha em direção ao pecado. Porque você não se incomoda com o pecado. Precisa haver luta. Precisa haver choque dentro do nosso coração. Todos os dias. Todas as vezes que a nossa carne tenta nos puxar, precisa haver luta. Da mesma forma, você vai perceber também o quão difícil é conseguir obedecer ao Senhor nas coisas mais simples. Porque há luta. Agora, se não há luta dentro de você, se você peca tranquilamente, se a sua consciência está completamente em paz diante do seu pecado, talvez seja porque o Espírito Santo não habita em você. Ou porque a sua consciência já esteja tão cauterizada, você esteja tão distante de Deus, que não faz mais diferença nenhuma. E esse é o pior dos cenários. Você deveria duvidar da sua salvação. Você não deveria estar em paz. Você não deveria dormir essa noite. Eu estou falando bastante sério. Há luta dentro de você. Paulo diz que é necessário que haja luta. Paulo diz que as concupiscências da carne não serão satisfeitas. Há luta dentro de você contra o seu pecado. Ou você já amorteceu tanto o seu pecado que já não faz mais diferença nenhuma. Veja então que há uma tensão aqui. Paulo está pintando o cenário de guerra. Desejos da carne, desejos do espírito. Luta, tensão. Mas o versículo 18 nos dá a solução dessa tensão. Paulo não apenas sobe o grave da música, ele suaviza. Paulo não apenas diz, há uma guerra, ele diz quem é o vencedor da guerra. Versículo 18 nos diz, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Essa frase aqui, mas se sois guiados, Paulo não está duvidando que os Gálatas são guiados pelo Espírito. Durante toda a carta, Paulo vai dizer, vocês começaram no Espírito, mas agora estão indo para a carne. Vocês começaram bem no Espírito, vocês experimentaram as obras do Espírito, vocês experimentaram o dom do Espírito. E agora vocês estão largando isso. Paulo parte do pressuposto que os Gálatas, sim, são a habitação do Espírito Santo. Nós poderíamos traduzir aqui esse versículo 18 da seguinte forma, mas, já que vocês são guiados pelo Espírito, uma vez que vocês são guiados pelo Espírito, uma vez que essa é a realidade de vocês, o Espírito Santo é quem conduz vocês, vocês não estão sob a lei. Qual que é a ideia de Paulo aqui? Todo crente experimenta luta dentro do seu coração, espírito e carne. Mas no final do dia, quem vence? O Espírito. Porque vocês não são mais guiados pela carne. Porque vocês não são mais guiados pelos próprios desejos infames do seu coração. Vocês são guiados pelo Espírito. E qual que é a ideia aqui de não haver lei, ou não estar debaixo da lei? É a ideia de que, meus irmãos, a lei condena o pecador. A lei aponta o pecado e a maldição sob qual está todo pecador. Lembre-se, qual era a mentalidade dos judaizantes? Como você sai debaixo da maldição da lei? Circuncisão, ritos, cerimônias, festas judaicas, etc, etc, etc. Essa era a solução deles. Paulo está dizendo, não é. A solução para que você saia debaixo da lei, ou seja, vocês não estejam mais debaixo da condenação da lei, que condena o seu adultério, que condena a sua mentira, que condena o seu ódio, que condena todos os seus pecados, a única solução de vocês saírem dessa zona perigosa é ser guiado pelo Espírito. Veja como Paulo coloca tudo aqui na obra do Espírito Santo. A obra interna, a obra de nos conduzir, a obra de nos santificar. A única forma, meus irmãos, de nós vivermos vidas tranquilas diante de Deus, vidas que não são condenáveis, não estão à mercê da condenação da lei, é a vida guiada pelo Espírito. O que Paulo está mostrando é que os Gálatas deveriam combater o seu pecado, aquilo que traz maldição da lei, como nós vamos ver aqui mais à frente, com as armas certas. Mais uma vez, qual era o perigo que os Gálatas estavam correndo? Eles estavam combatendo a sua carne com armas erradas. Eles estavam achando que olhar para a lei, olhar para as regras, olhar lá para os 10 mandamentos, falar, não pode isso, não pode isso, não pode isso, faça isso, faça aquilo, e ser determinado com isso, e falar, agora eu consigo. Isso era suficiente.
Paulo está dizendo, não é. Vocês estão lutando com armas erradas. É mais ou menos, o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos como se nós fôssemos para uma guerra. Estamos lá diante de um exército inimigo. A poucos metros de nós, a uns 50 metros de nós, está vindo um tanque de guerra na nossa direção. A gente não tem para onde fugir, a gente está encurralado. E ao invés de nós pegarmos explosivos, dos mais pesados que nós tivermos à mão, jogarmos para cima do tanque de guerra, fazermos aquele tanque de guerra explodir e ir pelos ares, nós queremos derrubar o tanque de guerra com arco e flecha, com pequenas flechas atirando no tanque de guerra. Qual vai ser o resultado? O tanque de guerra vai passar por cima da gente. A gente não tem como derrubar um tanque de guerra com arco e flecha. Paulo está dizendo que é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Os Gálatas estavam esquecendo do Evangelho. Eles estavam esquecendo do poder do Espírito. Eles estavam se concentrando em regras e usando armas erradas, portanto, para vencer o pecado. Para vencer o pecado. Qual que é o problema disso, meus irmãos? É que nós também podemos usar armas equivocadas para lutar contra o pecado. Veja, Paulo não está dizendo que a lei é ruim, nem nada do tipo. Nós conhecemos o Novo Testamento, nós sabemos o quão a lei é importante para o cristão. Mas o problema é que a lei sozinha, por causa da nossa própria corrupção, não consegue gerar santidade. E às vezes o que nós fazemos é o seguinte: nós olhamos para os nossos pecados, nós percebemos o problema, nós vemos a nossa corrupção, mas a solução que nós damos é: a partir de amanhã eu estou determinado, eu vou me disciplinar, eu vou fazer isso, e eu vou vencer o pecado. Só que a segunda-feira vem, e nossa determinação parece que escorre entre os dedos, e de repente a gente não está mais tão disciplinado assim nas coisas do Senhor, de repente a gente não está mais prestando tanta atenção assim nas regras que nós deveríamos seguir, e o que acontece? Nós pecamos de novo. O tanque de guerra da carne nos esmaga. Porque nós estamos olhando para a lei como quem proíbe, diz, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo. Ok. Mas nós nos esquecemos onde está a solução para os nossos pecados. A solução para os nossos pecados está em Cristo Jesus e no poder que o seu Santo Espírito nos concede. Você quer lutar contra o pecado? Você quer nunca mais satisfazer os desejos da carne? Não confie na sua capacidade de obedecer à lei. Não confie na sua capacidade de colocar metas e cumprir metas. Você não vai conseguir. Não confie na sua determinação. Não confie na sua disciplina. Confie no poder do Espírito do Senhor. Porque para viver pelo Espírito é necessário andar no desejo do Espírito. E até que esse desejo seja alimentado dentro do nosso coração, nós não conseguiremos vencer o pecado. Então, em primeiro lugar, para viver pelo Espírito, ande pelo desejo do Espírito. É assim que se vence o pecado. Mas em segundo lugar, frutifique pelo Espírito. Frutifique pelo Espírito. Nós vamos ver aqui uma lista que o apóstolo Paulo dá sobre o que é frutificar pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito, afinal de contas? O que é não satisfazer os desejos da carne, quais são eles? E o que é satisfazer o desejo do Espírito? Paulo trabalha com duas listas: as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne nós podemos separar, agrupá-las basicamente em 4 categorias de pecado que Paulo coloca aqui. Ele não está querendo ser exaustivo, evidentemente, ele está usando categorias. Ele nos dá 4 pelo menos, que são pecados de cunho sexual, pecados que têm relação com abandono a Deus, idolatria, portanto, pecados que estão relacionados com relacionamento, que estão ligados ao relacionamento mútuo que as pessoas têm, e pecados de dissolução, ou seja, pecados que têm a ver com vida libertina. Veja que o apóstolo Paulo diz que as obras da carne são conhecidas. Quais são elas? Ele diz 3 pecados: prostituição, pureza e lascívia, ou impureza, desculpem. Prostituição nada mais é do que todo ato de imoralidade. A impureza tem a ênfase do resultado, da sujeira que esses atos de imoralidade sexual causam em nosso ser. Paulo vai trabalhar um pouquinho isso lá em Corinto, quando ele diz que nós não podemos unir o nosso corpo, o Espírito do Senhor, à prostituta, por exemplo, porque isso causa impureza no templo. E lascívia nada mais é do que aquele desejo por coisas ilícitas, por coisas imorais mesmo, aquele desejo desavergonhado. É a ideia de pessoas que praticam esses atos imorais e não se envergonham disso.
Sua consciência não liga. E se eles forem pegos fazendo isso, ótimo, tanto faz. Tanto faz. São aquelas pessoas que se orgulham pelos seus pecados nessa área específica. Como quem diz, bom, eu saí tal noite e fiquei com tantas pessoas. É nesse tipo, pessoas que se orgulham, que desejam isso e não se envergonham dos seus desejos ímpios. A segunda categoria que Paulo trabalha é a categoria que tem a ver com pecados de abandono de Deus, que é a idolatria e a feitiçaria. A palavra idolatria aqui nós conhecemos, a ideia de adorar alguma coisa que não a Deus, ou amar alguma coisa mais do que a Deus. E a ideia de feitiçaria está intimamente relacionada com isso também, mas é a ideia de utilizar essas divindades para o exercício de poder. Ou seja, é quando pessoas utilizavam orações aos seus deuses, faziam sacrifícios aos seus deuses, ou até mesmo trabalhavam algum tipo de ocultismo para conseguir aquilo que elas desejavam. Falando de modo moderno, são as simpatias que as pessoas fazem, as encruzilhadas que nós temos, aqueles trabalhos feitos, seria algo nessa medida. Mas perceba que esses dois pecados têm a ver com abandonar a Deus. Em um, nós adoramos outros deuses, idolatria. Em outros, nós deixamos de confiar que Deus está no controle de todas as coisas e nós queremos controlá-las, invocando divindades ou qualquer coisa do tipo. E aí a terceira categoria, que é a maior de Paulo. E não à toa, provavelmente esse era o pior problema dos Gálatas, que era o relacionamento mútuo. Lembra que existia um monte de judeu e gentio naquelas igrejas. Então eles viviam em pé de guerra. Essa é a ideia aqui de Paulo. E Paulo vai dar uma lista de pecados sobre relacionamento. Ele vai falar sobre inimizades, ou seja, brigas, né? Divisões, porfias, ciúmes, a inveja um dos outros, iras, que é o ódio mútuo, a agressividade uns com os outros, discórdias, discussõezinhas, divisões, dissensões, facções, que é a ideia de formar grupos e se excluir mutuamente, e invejas. Perceba que são coisas que são basicamente muito parecidas, não é? Não são pecados tão diferentes assim, mas por que Paulo está enfatizando isso? Porque ele está falando sobre todo tipo de pecado que separa, divide as pessoas. Pecados que tornam igrejas unidas em igrejas desunidas. Pecados que tornam famílias amáveis em famílias que vivem no pé de guerra. Todos esses tipos de pecados. Paulo está dizendo que isso são obras da carne. E por último, a quarta categoria que ele trabalha aqui são os pecados, são os pecados de dissolução ou de vida libertina, quando ele fala sobre bebedices e glutonarias. Ou seja, são aquelas pessoas que bebem demais além da conta, não conseguem se conter, e aquelas pessoas que comem demais além da conta, não conseguem se conter. E por que isso tem a ver com vida libertina? Porque essas duas práticas, a embriaguez e o comer exacerbadamente, estava ligada com a vida dos cultos em templos pagãos na região da Galácia. Então os gregos e romanos faziam muito isso. Eles tinham cerimônias onde eles se reuniam e comiam, bebiam, até não aguentar mais. Paulo está dizendo que todas essas coisas que eram tão comuns no contexto cultural dos Gálatas são obras da carne. São obras da carne. E qual é o grande problema dessas obras da carne? Qual é a grande sentença da palavra do Senhor sobre essas obras da carne? Paulo diz no versículo 21 que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. A ideia de Paulo aqui é mostrar aos Gálatas e mostrar a cada um de nós que se a nossa vida é caracterizada por algum desses pecados, se nós vivemos em prol dessas coisas, se nós somos conhecidos por esses pecados, se nós nos relacionamos muito bem com esses pecados, mais uma vez, é muito provável que o nosso destino não seja o reino de Deus. O nosso destino seja o inferno. Porque a contraparte de herdar o reino de Deus é não herdar o reino de Deus. É ir para o inferno, eternamente. Pagar por esses pecados. É evidente que Paulo não está falando aqui sobre pecados pontuais, ele não está falando sobre perfeccionismo, não é isso. Mas ele está nos lembrando que pessoas que vivem na prática desses pecados, de forma desavergonhada, de forma completamente indiferente,
essas pessoas não podem se considerar crentes. E se consideram crentes, são impostoras. São falsos crentes. São pessoas que não amam ao Senhor. Por quê? Paulo está apenas reverberando o que o próprio Jesus Cristo disse. Vocês querem saber quem são os falsos mestres? Pelos frutos os conhecereis. Paulo está dizendo para você, para mim, para cada um de nós, se você acha que é um crente, você não pode ter a sua vida marcada pelo pecado. A característica principal da sua vida não pode ser escravidão à imoralidade sexual. A característica da sua vida não pode ser... Você não pode ser conhecido como alguém difícil de se relacionar, porque afinal de contas você é uma pessoa iracunda, você é uma pessoa amargurada, você é uma pessoa mesquinha, você é uma pessoa que faz o mal aos outros, é uma pessoa que se deixar em um grupo consegue dividir o grupo em dois em pouco tempo. Você não pode ser essa pessoa. Se você é um divisor de igrejas, aquele que fica entrando no meio do povo de Deus e simplesmente começa a fazer facções dentro da igreja, provavelmente você não é um salvo, é isso que Paulo está dizendo. E ele enfatiza os relacionamentos. Se você é alguém que vive uma vida dissoluta, que abandona o Senhor e não se preocupa com isso, seu destino não é o céu. O seu destino não é o reino de Deus. O seu destino é o inferno. Veja como Paulo está trabalhando aqui e batendo firmemente na libertinagem que ele havia falado no versículo 13 a 15, não é? Ele bateu antes disso nos judaizantes, agora ele está batendo no libertino. Ele está dizendo: não pense você que, já que não é pela lei que nós vivemos, que você pode viver da forma que você quiser. Se você viver da forma que você quiser, você vai para um lugar que você não gostaria de ir, o inferno. Avalie sua consciência mais uma vez, meu irmão. Se é que eu posso te chamar de irmão. Será realmente? Será realmente? Nós não estamos falando de salvação por obras. Nós estamos falando de fruto. Alguém que é dominado pela carne tem as obras da carne. Por outro lado, alguém que é dominado pelo fruto do Espírito alguém que é dominado pelo poder do Espírito tem o fruto do Espírito. E aí Paulo dá a segunda lista. E é muito curioso olhar para essa segunda lista, porque os itens que Paulo vai colocando aqui praticamente resolvem o problema da lista anterior. Todos os itens que Paulo coloca no fruto do Espírito resolvem os pecados da lista anterior. Porque ele começa falando do amor, e certamente o amor aqui sendo colocado no começo da lista como primeiro item é o mais importante. Não tenha dúvida disso. Por que o amor é tão importante aqui? Porque basicamente o amor a Deus e o amor aos homens, ao próximo, resolve todos os problemas anteriores. Porque alguém que ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo, não vai amar o prazer sexual mais do que a Deus. Não vai abandonar a Deus para servir outros ídolos, quaisquer ídolos que sejam esses. Alguém que ama o seu próximo vai se esforçar para ter bom relacionamento com o seu próximo, principalmente com o povo de Deus. Alguém que ama a Deus e ao próximo certamente vai se esforçar para não ter uma vida libertina. Ele não vai desejar isso, porque ele sabe que com isso ele desagradará ao seu Deus. E ele vai trabalhando aqui essas características do fruto do Espírito: o amor, a alegria, ou seja, a satisfação em Deus, que impede a busca de satisfação com outras coisas. A paz com Deus e com os homens, que basicamente resolve todos os problemas de relacionamento, não é? Se você tem paz com Deus e paz com os homens, você não vai querer brigar com eles. A paciência, a benignidade, ou seja, a ideia de você ser longânimo, a ideia de você caminhar mais uma milha com o seu irmão, a ideia de você não se irar com ele rapidamente. A benignidade e a bondade, que tem a ver aqui com tanto uma disposição, um desejo sincero que o seu irmão seja beneficiado, quanto a própria ação de beneficiar o seu irmão. A fidelidade, que aqui tem a ver com a ideia de você ser uma pessoa confiável nos relacionamentos. E a mansidão, que está intimamente atrelada com gentileza. Ser gentil com seu irmão, não ser grosseiro com seu irmão. Tudo isso soluciona conflitos. Percebe como Paulo está trabalhando essas duas listas? Ele está dizendo: as obras da carne são estas. Tal. E elas geram muitos problemas dentro da igreja. Mas a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito resolve todos os problemas da carne. Todos eles. Todos eles.
O domínio próprio, por sua vez, soluciona a dissolução. Porque, afinal de contas, uma pessoa que consegue se controlar, ela não bebe mais do que deveria beber. Ela não come mais do que ela deveria comer. Ela se controla. E tudo isso provém de onde? Não provém da lei, não provém dos seus próprios esforços, não provém de uma vida libertina, evidentemente. Provém do Espírito de Deus. É o fruto do Espírito de Deus. É a marca daquele que é controlado pelo Espírito de Deus. O que Paulo está nos mostrando aqui, portanto, e ele conclui com essa ideia no versículo 23, ele diz: contra estas coisas, todo o fruto do Espírito que ele colocou aqui, não há lei. Ele está dizendo muito mais do que apenas afirmar o seguinte: olha, não tem nada na lei de Deus que proíba essas coisas aqui. Ele está dizendo muito mais do que isso, é mais profundo o sentido. A ideia de Paulo aqui é mostrar que a lei não consegue produzir esses frutos. Não há lei que dê conta desses frutos, ou desse fruto. Deixe-me exemplificar isso. No nosso país nós temos muitas leis, certo? O que acontece se você pegar o Código Penal do Brasil, ir até a boca de fumo mais próxima e chegar lá para o traficante da boca de fumo e dizer: traficante, a lei do nosso país diz que você não pode vender drogas. Está aqui, ó. O que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, vai ser expulso. Provavelmente você vai ser morto, né? Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Que simplesmente ditar a lei para alguém, falar: você não pode fazer isso, não é capaz de fazer com que a pessoa abandone essas práticas, não é? Paulo está dizendo algo semelhante aqui. Ele está dizendo o seguinte: a lei é boa. É óbvio que é bom a lei dizer: não pode traficar, você não pode matar o seu semelhante, você não pode roubar. É óbvio que a lei é boa fazer isso. Só que, por causa do nosso coração corrompido, não basta falar. Ela não consegue transformar o coração. Você pode falar 1 milhão de vezes para a pessoa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não vai fazer diferença nenhuma. Só de ouvir não faz diferença nenhuma, não muda nada. É somente o poder do Espírito que faz isso. É somente quando alguém é regenerado, que aí sim, aquela lei que era apenas um barulho no seu ouvido, como diz Jeremias, como fala enfaticamente Ezequiel, no momento da regeneração, essa lei que era externa a nós, é implantada no nosso coração. E agora nós somos completamente transformados. E aí nós conseguimos praticar as obras, o fruto do Espírito. Mas veja, a fonte de poder para isso não é a lei. A fonte de poder é o Espírito. O Espírito. Portanto, o que nós estamos vendo aqui? Recapitulando, que para andar pelo Espírito, você precisa frutificar pelo Espírito. O que o apóstolo Paulo está ensinando, meus irmãos, é: você precisa aprender a identificar o seu próprio coração. Quem você está seguindo? Quais são os seus frutos? Quais são as suas obras? O que Paulo está ensinando aqui é que somente o Espírito gera santidade, mas de tal forma que é inevitável, quando o Espírito habita em um coração, ele gera santidade. Necessariamente ele gera santidade, ele gera transformação, porque aquela lei que era inútil, ele aplica ao coração do pecador e transforma tudo o que nós somos. De tal forma que aqueles que amavam o pecado passam a odiar o pecado. Aqueles que eram distantes de Deus passam a estar próximos de Deus. Aqueles que eram rebeldes passam a ser chamados de santos. E a pergunta que eu te faço é: você é santo? Permita-me aqui, eu não gosto muito de fazer isso, mas permita-me aqui ler um trecho de um livro que eu li recentemente chamado Santidade, de um autor puritano chamado J.C. Riley. Ele diz o seguinte: eu não estou perguntando se você frequenta regularmente os cultos de sua igreja ou se você foi batizado, ou se costuma participar da ceia do Senhor, ou se você tem nome de cristão. Estou perguntando algo muito mais profundo do que isso: você é santo ou não? Não estou indagando se você aprova a santidade em outras pessoas, nem se você gosta de ler sobre as vidas de pessoas santas, ou de falar sobre as coisas santas, ou se possui livros sobre santidade em sua biblioteca, nem se você deseja ser santo e espera atingir a santidade algum dia. Estou perguntando: você é santo hoje ou não? Mas por qual motivo estou perguntando de um modo tão direto, insistindo tanto nessa questão? Assim o faço, porque as Escrituras determinam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é santo.
A sua vida é marcada pelo fruto do Espírito? Ou você ainda é alguém completamente igual ou até pior do que quando você começou a vir para a igreja? Não pode ser assim. Não tem como ser assim. Porque o Espírito Santo do Senhor não fracassa. E a partir do momento que ele habita em um coração, de forma processual, de forma passo a passo, mas de forma real, contínua e irreversível, ele santifica essa pessoa. Você não pode caminhar 10 anos com o Senhor e continuar sendo o mesmo iracundo de sempre. Você não pode continuar caminhando com o Senhor e ser o mesmo adúltero de sempre. Você não pode caminhar com o Senhor e ser o mesmo mesquinho, avarento, idólatra de sempre. Você não pode. Porque o fruto do Espírito é gerado pelo Espírito. Portanto, para andar com o Senhor, para viver pelo Espírito, em primeiro lugar, ande pelo desejo do Espírito. Em segundo lugar, frutifique pelo Espírito. E em terceiro lugar, conforme-se à vida no Espírito. Paulo encerra essa parte, essa exortação, essa solução para o problema, dando duas soluções finais, tanto para o judaísmo, os judaizantes que confiavam na lei, quanto para a libertinagem de algumas pessoas que abusam da graça de Cristo. Como ele conclui isso? De duas formas. Em primeiro lugar, ele destrói de forma definitiva, ele coloca uma pedra muito pesada sobre o judaísmo, ou a confiança na lei, ao dizer que nós morremos em Cristo, no versículo 24. Ele diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Parece meio solto, não parece? Ele está dizendo: olha, fruto do Espírito é, a obra da carne é isso, o fruto do Espírito é isso, vocês precisam seguir isso. Aí do nada ele fala: e já que nós morremos com Cristo, pera, nós somos crucificados com Cristo. Parece que o argumento quebrou, mas não quebrou. Lembra qual que é o problema que Paulo está dizendo? Está tratando. Ele está tratando de pessoas que acham que podem ser salvas pela lei. Qual é o ponto aqui? Ele está mostrando que não é isso que salva. Não é isso que soluciona o nosso problema diário com o pecado. Sabe onde está a solução do nosso pecado? Do meu e do seu. Daqueles maus hábitos que nós temos. Daquelas coisas que nós olhamos em nós todos os dias e nós odiamos. A solução suficiente disso, mais uma vez, não está na disciplina. Está na cruz de Cristo. É por isso que Paulo coloca isso aqui. Judaizantes, não vai adiantar nada vocês circuncidarem. Vocês vão continuar pecando. A carne vai continuar aí, impregnada em vocês. Impregnada, completamente impregnada. Só tem uma coisa que faz com que, de fato, alguém seja capacitado para vencer o pecado, para vencer a obra da carne. É se essa pessoa morreu. Se essa pessoa foi crucificada com Cristo Jesus. E por que Paulo está dizendo isso? É para mostrar que Cristo Jesus é suficiente. Nós não precisamos de cerimônias para a salvação. Nós não precisamos de ritos. Não é nada disso que nos salva. Não é nem mesmo a nossa obediência a Deus quem nos salva. É a morte de Cristo na cruz. Somente isso. Paulo vai tratar um argumento semelhante lá em Colossenses 2, 20 a 23. Vocês lembram? Ele vai falar: olha, algum de vocês acham que vocês guardarem as festas judaicas é muito bom e vocês deveriam fazer isso, tal. Alguns de vocês acham que porque vocês guardam as vestes judaicas, a comida judaica, dizendo: não comam isso, não toquem naquilo, vocês acham que isso vão resolver o problema. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês: tudo isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. Lá em Colossenses 2, 23, Paulo fala exatamente isso. Não adianta. Não adianta você confiar nesses ritos. Primeiro, que eles são sombra de Cristo. Segundo, você está olhando para o lugar errado. A solução para o nosso pecado, a solução para a nossa carne pecaminosa é Cristo. É a cruz. Cristo, portanto, é suficiente, meus irmãos. E eu aqui me lembro de uma das coisas mais legais, interessantes, belas, reconfortantes e gloriosas que eu aprendi com o nosso reverendo Ellerson. Ele diz várias e várias vezes que a nossa tendência, quando nós pecamos, por causa da lei que está dizendo: você pecou, você é indigno, você deveria morrer. Qual é a nossa tendência? É nos afastarmos de Deus. É dizer assim: eu pequei, não vou orar. Eu pequei, eu não tenho condição de ir diante de Deus. Eu pequei, eu vou deixar o assunto esfriar um pouco, depois eu tento resolver. Só que quando a gente faz isso, dentro do nosso coração, nós não somos diferentes dos judaizantes. Por quê? Porque nós estamos achando que Cristo não é suficiente para cobrir e solucionar os nossos pecados. Nós estamos nos esquecendo
que não há nada em nós, não há nada no tempo que possa solucionar nossos pecados e melhorar a nossa relação com Deus. Não tem nada. Cristo é suficiente. E essa é a melhor notícia. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, o que nós devemos fazer é, diante do nosso pecado, diante da nossa identificação, e se você for minimamente sincero, com certeza você olha para essa lista de obras da carne e você diz: eu faço bastante coisa do que está aqui. Eu faço bastante coisa do que está aqui. Qual é a solução? Não é nos fiarmos em ritos. Não é acharmos que agora vai. Não é acharmos que nós vamos fazer cerimônias e vai resolver tudo. Muito menos é nos afastarmos de Cristo. A solução é corrermos para Cristo. A solução é nos agarrarmos ao homem que foi crucificado, morto, mas ressurgiu ao terceiro dia. E está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E não intercedendo apenas por nossa salvação, mas intercedendo também por nossa santificação. Cristo Jesus fez isso na cruz. E quanto mais longe de Cristo nós estivermos, pior nós vamos nos afundar no nosso pecado. Portanto, a solução para quando nós pecamos é irmos a Cristo. É nos dobrarmos a Cristo. É olharmos a glória de Cristo e percebermos quem Cristo é. Por isso que Paulo diz: vocês foram crucificados. Essa é a solução para judaizantes. Essa é a solução para o nosso coração. Quando a gente tenta achar soluções carnais para o nosso pecado, a gente não vai conseguir. Mas Cristo consegue, porque nós morremos. E ele continua: já que vivemos, a ideia aqui é novamente já que, não se. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo termina esse texto mostrando que nós estamos em uma nova realidade. E aqui ele destrói, mais uma vez, coloca a pedra final sobre a libertinagem. Sobre aqueles que olham, então, bom, já que nós fomos salvos pela graça de Cristo na cruz, vou viver do jeito que eu quero. Não. Por quê? Porque nós vivemos no Espírito. E agora então a gente precisa viver, andar de forma adequada ao que Cristo já nos tornou. Nós somos pessoas espirituais. Agora nós devemos viver dessa forma. O que Paulo está fazendo aqui é uma dinâmica que ele faz em vários outros lugares das suas cartas. Em Romanos 6, por exemplo, ele traz a mesma ideia. Ele mostra quem nós somos em Cristo e aí ele nos dá uma ordem. No 6:2 ele diz assim: nós já morremos em Cristo Jesus. Lembra que ele fala assim? Nós que já que nós estamos assim, nós vamos viver em pecado? Ele diz: de modo nenhum. Como é que nós vamos viver em pecado? Nós que já morremos para o pecado. Nós morremos em Cristo. Mas lá no versículo 11 do mesmo capítulo 6 de Romanos, o que ele diz? Façam morrer vossa carne. Ou se considerem mortos pelo pecado. Ou seja, vocês já morreram, agora vivam de acordo com isso. Vocês já são salvos, agora vivam como salvos. Lá em Colossenses 3, ele vai fazer a mesma coisa. Colossenses 3:3 ele diz: nós morremos em Cristo. E aí no versículo 5 ele manda: façam morrer a natureza terrena de vocês. Qual que é a dinâmica aqui? Cristo já transformou o seu coração. Ele já te deu tudo o que você precisa para vencer o seu pecado. Ele já te deu tudo. Você tem uma nova natureza, você não é mais quem você costumava ser. Agora você precisa viver de acordo com isso. Tem uma ilustração que um dos nossos professores fala sobre essa realidade de que nós já somos alguém em Cristo e agora nós devemos viver de acordo com o que nós somos em Cristo. O reverendo Weber, vez ou outra, fala sobre crianças que são adotadas. Muito interessante essa imagem que ele pinta. Ele fala que crianças que são adotadas já com uma idade avançada, elas têm o hábito comum de, mesmo depois de serem adotadas, estarem em uma família que está protegendo, cuidando delas, elas escondem comida, ou elas guardam comida para mais tarde. Por quê? Porque no orfanato elas não tinham tanta comida assim, entende? Então elas acham que se elas guardarem comida para mais tarde, elas estão garantindo a sua subsistência depois. Só que qual que é o ponto? Elas não entenderam ainda que elas não estão mais no orfanato, que elas não são mais órfãs. Elas foram adotadas. Elas já foram adotadas, elas são filhas de verdade. Só que elas ainda vivem como se elas fossem órfãs. O que Paulo nos ensina aqui, amados irmãos, é que cada um de nós precisa ser e viver de acordo com aquilo que Cristo já nos tornou. Nós já somos filhos, mas qual é o nosso problema? Muitas vezes nós vivemos como se nós não fôssemos filhos ainda.
Nós já somos conduzidos pelo Espírito, mas muitas vezes nós queremos viver como pessoas que ainda estão debaixo da lei. Nós já somos comprados por Cristo Jesus, mas nós ainda queremos viver como se nós pudéssemos ganhar a nossa salvação. Ou pior, como se nós ainda tivéssemos tudo a ver com este mundo. O que Paulo está nos dizendo é, se você é um cristão, se você já é dominado pelo Espírito, viva como um cristão. E isso é consolador, meu irmão, minha irmã, é consolador. Porque ao olhar para o nosso coração, a gente não acha nada, força nenhuma, para cumprir o que é esse fruto do Espírito. Mas quando a gente olha para a realidade de quem Cristo nos tornou, aí sim, eu não preciso mais pecar. Eu já fui libertado. Eu não preciso mais ceder de novo a esse pecado. Cristo já me libertou. O que eu preciso fazer agora é andar. É andar. É seguir a voz do meu bom pastor. E pessoas que vivem dessa forma, vivem de maneira dirigida pelo Espírito, têm vida harmoniosa. É por isso que Paulo encerra esse versículo, esse texto, falando sobre não nos deixar possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Lembra, provavelmente, o que estava acontecendo na região da Galácia, que as igrejas estavam em pé de guerra. E Paulo está dizendo, vocês não estão vivendo como pessoas que são regeneradas. Vocês têm o Espírito, mas parece que se esqueceram de tudo isso. Vocês precisam voltar. Precisam voltar. Vivam como aquilo que Cristo já tornou vocês. Tanto de forma privada, tanto de forma familiar. E principalmente, em comunidade. Vivam como povo de Deus. Porque vocês já são povo de Deus. Concluindo. Esse sermão, ou na verdade esse texto, é completamente esmagador. Porque nós percebemos que muitas vezes não são apenas as igrejas que estão aí fora, que vivem de forma legalista, ou vivem de forma libertina. O grande problema que nós temos é que muitas vezes nós estamos em um desses polos. Nós somos aqueles que muitas e muitas e muitas vezes acham que pode ganhar a salvação pelos seus próprios méritos. Nós somos aqueles que se acham justos, bons o bastante, melhores do que os outros. Nós somos essas pessoas, muitas vezes. E não poucas vezes também, nós somos os libertinos. Nós somos aqueles que têm a graça de Cristo e barateiam a graça. Que pensam, afinal de contas, Cristo já me salvou mesmo, por que não cometer mais esse pecado? Por que não? Cristo já me perdoou, está tudo certo. Não. E o nosso problema é que quando nós somos confrontados com um texto desse, ele nos esmaga. Porque mais uma vez, quando a gente olha para o nosso coração, que força que nós temos para vencer tanto as nossas tendências legalistas, quanto o nosso coração pecaminoso? A resposta é nenhuma. Mas o caminho que Paulo nos mostra aqui é um caminho gracioso. Não é para você ir embora pensando, mais uma vez, agora eu vou viver o fruto do Espírito, afinal de contas, agora eu entendi isso. Não, entender não basta. Crer nisso não basta. Você precisa que Cristo te dirija. E a boa notícia é que se você é um crente em Cristo Jesus, Ele enviou o seu próprio Espírito para o seu coração. Você tem o poder para vencer o pecado. Você tem o poder para confiar somente no Senhor para a salvação. Porque Cristo te capacita a isso. É Cristo em nós. Você nunca mais vai precisar lutar sozinho contra os seus pecados. Você nunca mais vai tentar ficar colocando suas regras tolas aos outros e a si mesmo. Porque agora você caminha de acordo com a lei de Cristo. A lei que foi gravada em seu coração. A palavra do Senhor. Nós não somos aqueles que lutamos sozinhos. Nós não caminhamos nessa vida, a Deus dará. Não. Nós caminhamos nessa vida com um maestro. Nós caminhamos nessa vida com aquele que nos conduz por meio do seu Espírito, que é Cristo. A menos que a nossa vida seja firmada neste Cristo. Firmada neste Cristo. A menos que nós olhemos para esse Cristo todos os dias da nossa vida. Nós olhemos para a sua glória. Nós amemos a esse Cristo profundamente. A menos que Cristo seja tão real para nós quanto a pessoa que se assenta ao nosso lado quando nós vamos tomar o nosso café da manhã. Ao menos que Cristo governe o nosso coração, nós não vamos conseguir viver. Nós não vamos conseguir caminhar.
Mas a boa notícia é que Cristo está conosco. A boa notícia é que Cristo Jesus nos deu graça o suficiente para vencer o pior dos pecados. Cristo Jesus fez isso. Ele é quem nos capacita a viver pelo Espírito. Porque Ele prometeu: eu vou, mas eu enviarei um outro Consolador. E esse Consolador ensinará vocês todas as coisas que eu tenho ensinado. Ele me mostrará. Ora, meu irmão, esse sermão deve nos ferir, sim. Deve nos fazer arrepender dos pecados que temos cometido rotineiramente contra o nosso Senhor. Mas, além disso, deve nos fazer orgulhar em Cristo e nos alegrar pelo fato de que em nós há um poder muito superior a Satanás, ao mundo e ao nosso próprio coração, que é o Espírito do Senhor em nós. E é esse Espírito que nos santifica, esse Espírito que nos faz viver, não como legalistas snobs, não como libertinos tolos, mas como verdadeiros crentes. Que Cristo nos auxilie, que o seu Santo Espírito nos fortaleça, que nós sejamos guiados e, por fim, vivamos pelo Espírito. Amém.